Surpreendi minha esposa infiel com os papéis do divórcio no retiro secreto dela no hotel. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Esta é uma história bem longa e bagunçada. Desculpem por qualquer erro, estou escrevendo pelo celular. Cheguei ao meu limite e não faço ideia de como navegar por essa bagunça. Um pouco de contexto. Tenho 43 anos e minha esposa, 40, e eu estamos casados há 16 anos. Temos 2 filhos, uma filha de 14 e um filho de 9. Nosso casamento foi bem turbulento no começo, mas superamos aqueles anos difíceis e saímos muito melhores disso. Casamos jovens, então a maturidade ainda não estava toda lá, mas sabíamos que nos amávamos e poderíamos vencer qualquer obstáculo que surgisse entre nós. Ainda não sei se isso era pensamento desejoso. Enfim, minha esposa é gerente de uma grande empresa de publicidade há 3 anos e eu trabalho com engenharia há 7. Ambos os empregos pagam bem e nos deram um estilo de vida muito bom. Éramos uma família muito unida. Sempre fazíamos questão, como pais, de estar presentes para nossos filhos, criando ótimas memórias. Por mais ocupados que ficássemos, sempre arrumávamos tempo para eles. Sinceramente, me considero um bom pai e marido. Pisei na bola às vezes com minha esposa, mas eu fazia qualquer coisa por essa mulher e, honestamente, fiquei chocado no fundo da alma quando descobri que ela estava em um caso de longa duração. O que me leva à descoberta. Minha esposa estava distante. Na verdade, os últimos 2 anos antes deste foram os mais difíceis. Ela simplesmente não parecia gostar de nada do que eu fazia. Ficava me comparando ao chefe dela. Sim, eu sei disso agora. E sempre me dizia como ele lidaria com isto ou aquilo. Não leio a mente dela? Bom, o chefe lê. Não tomo iniciativa para levá-la para sair e fazê-la se sentir especial? O chefe faz isso pela esposa dele. Por que eu era tão imaturo? Eu perguntava o que ela queria que eu fizesse para apimentar nossa vida amorosa. A resposta geralmente era: não pergunte, você tem que saber e fazer. Então pesquisei, comprei livros, já que eu era sem noção, alguém devia ter a resposta. Qualquer coisa que eu tentava era recebida com um agradecimento morno ou com amarga decepção. Minha esposa nunca tinha sido assim nos anos em que a conheci. Então achei que a incapacidade de fazê-la feliz era algo que eu realmente precisava consertar. Mal sabia eu que não era eu quem consertava nada esse tempo todo. Éramos muito próximos do chefe dela e da esposa dele. Eles também têm filhos, e as crianças se adoravam. Levávamos todos aos nossos churrascos, passeios em família no parque, tardes de jogos no fliperama. Eles estiveram em nossa casa inúmeras vezes e nós na deles. Não é surpresa que tenhamos ficado próximos. Eu confidenciava ao chefe dela nossos problemas conjugais. Ele me dava bons conselhos. Eu achava que ele era um cara bacana. Voltando à descoberta, eu já estava exausto emocionalmente das exigências da minha esposa para eu me melhorar, como se nosso casamento já tivesse acabado. Eu estava genuinamente surpreso com a atitude dela, porque antes disso tudo, eu achava que tínhamos um ótimo casamento. Uma noite, ela estava ocupada rindo e dando risadinhas enquanto mandava mensagens para alguém. Eu estava ao lado dela na cama e fiquei curioso. No momento em que inclinei a cabeça para dar uma olhada, ela puxou o telefone de mim de forma agressiva. Ficou brava na hora, perguntando o que eu estava fazendo. Eu disse que queria ver qual era a piada, e ela respondeu que não era da minha conta e foi para o banheiro. Acho que foi nesse dia que eu soube, lá no fundo, que havia um caso rolando. Eu não tinha provas, porém. Cometi o erro de perguntar diretamente no dia seguinte. Ela ficou furiosa e negou qualquer coisa errada. Eu não tinha acesso ao celular dela, mas queria a verdade desesperadamente. Pedi o telefone e ela recusou. Só mais tarde, à noite, ela me entregou o aparelho de má vontade. Quase todas as mensagens que ela enviava para certas pessoas tinham sido apagadas. Deu para perceber porque algumas conversas pareciam truncadas e outras eram simplesmente ridículas. Devolvi o telefone e não tocamos mais no assunto até um mês depois, quando consegui que um amigo mexesse no aparelho para recuperar textos apagados. Minha esposa tinha pego outro celular antes e mal usava o que me entregou. Algumas mensagens foram recuperadas e foi por fragmentos que finalmente tive prova de que havia um caso. E, como vocês já devem ter adivinhado, com o chefe dela. Eu sabia que, se a confrontasse naquele momento, ela daria um jeito de escapar. Então esperei. Eu estava um caco, porém. Só conseguia pensar em como isso afetaria as crianças. A situação era horrível e eu chorei na frente do meu amigo. Ainda assim, eu não queria desistir do casamento. 3 dias depois, comprei How to Help Your Spouse Heal from an Affair. Como ajudar seu cônjuge a se curar de um caso. Tudo bem se você estiver balançando a cabeça.
Comecei a ler, esperando que, se eu entregasse o livro a ela, ela parasse com essa loucura. Eu queria minha esposa de volta e salvar o casamento. Planejei conversar com ela no sábado para acertarmos as coisas. Mas ela disse que tinha uma emergência no trabalho e que eu não a esperasse acordado. É claro que liguei para o local no dia para confirmar a história. Ninguém atendeu. Eles nem abrem aos sábados. Tentei ligar para ela e nada. Ela voltou para casa às 2 da manhã de domingo. Foi direto tomar banho e depois veio para a cama. Perguntei por que tinha chegado tarde e ela desviou dizendo que já tinha avisado para eu não esperar. Eu estava cheio disso. Não entreguei a ela o livro que comprei. Eu estava sofrendo e ela não ligava. Ela via meu sofrimento e não ligava. Entrei em contato com a esposa do chefe dela para saber se ela sabia de algo. Eu estava desesperado por um pouco de estabilidade. E não me arrependo até hoje. Ela ficou tão chocada quanto eu ao descobrir. Queria confrontar o marido, mas eu disse que ele provavelmente mentiria e passaria a esconder melhor, como a minha esposa fez. Nos encontramos na casa dela para discutir o que estava acontecendo e eu mostrei as poucas provas que tínhamos. Ela queria mais evidências, então decidimos coletar provas, cada um do seu lado e comparar. Passei a bisbilhotar mais a minha esposa e ela fez o mesmo com o marido. Do lado dela, foi muito fácil encontrar provas irrefutáveis. O cara era tão arrogante que nem apagava as mensagens entre ele e minha esposa. Os poucos textos que eu havia achado antes finalmente fizeram sentido, e tivemos o quadro completo de quanto tempo o caso durava. 2 anos. A esposa do chefe ficou furiosa, e eu também. Ela queria se vingar, e eu também. Eles transaram em todo lugar. Na casa dela, na minha casa, em hotéis caros, em viagens de negócios. Era nauseante ler tudo aquilo. Eles até trocavam fotos, mas decidimos ignorá-las para não nos traumatizar ainda mais. Queríamos vingança, mas não um caso de vingança entre nós dois. Decidimos que se eles se queriam tanto, que ficassem um com o outro. Ambos preparamos os papéis do divórcio quase ao mesmo tempo. Estávamos decididos. Nossos cônjuges não faziam ideia de que sabíamos, e continuamos atuando normalmente. Quando estava tudo alinhado, eles estavam em mais uma escapada. Em colaboração com a esposa do chefe, soubemos exatamente onde e como eles seriam citados. Sabíamos qual hotel tinham reservado para o fim de semana de diversão. Eu mesmo fui até lá com o oficial de justiça, sheriff. Esperei no saguão enquanto ele organizava tudo, e minha esposa foi chamada para descer do quarto. Ela desceu de roupão, e temo que sem nada por baixo. Ela estava em pânico, perguntando freneticamente o que eu estava fazendo ali. Era uma boa distância da nossa casa, mas não tão longe. O oficial pediu confirmação do nome e dos dados. Ela, confusa, confirmou, e foi citada. Foi muito satisfatório ver a expressão de choque no rosto dela, mas não quis esfregar na cara. Resolvi ir embora, sabendo que o trabalho estava feito. Ela não deixou. Segurou meu braço, me puxando de volta, exigindo saber o que aquilo significava. Eu disse: "Você teve um caso e eu estou te deixando. Simples." Ela começou a gritar comigo e a puxar meu braço com força. O oficial precisou intervir e mandou que ela me soltasse imediatamente. Ela obedeceu e começou a chorar, dizendo que podia explicar, que eu estava entendendo errado, que a culpa era minha. Eu estava ficando com raiva, então fui embora rápido para casa. Minha esposa contou ao chefe e ele entrou em pânico, pelo que soube. Correu para casa, apenas para ser citado lá. Não demos tempo para eles caírem em si. Pegamos os dois de surpresa, como eles fizeram conosco. Meu divórcio deve ser finalizado em alguns meses. O dela talvez demore um pouco mais. Tanto minha esposa quanto o chefe têm lutado contra os divórcios. Nenhum quer se divorciar. As desculpas que ouço. Nunca pretendíamos deixar nossos cônjuges. Foi puramente sexual, nada mais. Tem gente com casos piores e que ainda salvam o casamento. Pisamos na bola e queremos uma chance de desfazer a besteira. Edith? Obrigado a todos por tirarem um tempo para responder a minha situação. Li todos os comentários e alguns de vocês tocaram em pontos importantes. Vou conversar com a minha esposa daqui a pouco. Manterei vocês atualizados, mas acho que o divórcio é realmente o melhor caminho para mim e para meus filhos. Ler aqui me ajudou. Atualização da história. Ok, voltei de novo. Estou tentando pela segunda vez porque venho recebendo e-mails atrás de e-mails pedindo uma atualização. Obrigado pela preocupação, pessoal. Entendo a curiosidade de vocês e gostaria de esclarecer algumas coisas. Primeiro, minha esposa e eu estamos em um tipo de bom lugar agora. Não é porque estamos nos reconciliando. Não, eu ainda estou me divorciando dela. Na última atualização que postei, que foi removida pelo AutoMod, expliquei em detalhes nossa situação.
A versão curta. Minha esposa continua implorando por outra chance e está fazendo de tudo para consegui-la. Eu não vou dar, porque o caso dela foi longo demais para eu superar. Se tivesse sido uma transa de uma noite, seria outra história. Mas 2 anos é um tapa na cara. Fui a algumas sessões de terapia com ela porque não sou um monstro e ainda amo. Uma sessão foi muito boa e me fez entender que minha esposa está realmente arrependida. Ela não tem sido perfeita em como lidou com as consequências do caso, mas tem se esforçado pra caramba. A segunda sessão foi um desastre. Ela ficou chateada por eu continuar em contato com a esposa do chefe e com medo de um caso de vingança. Foi quando eu mais fiquei com raiva em meio a toda essa bagunça e discutimos bastante depois porque me recusei a fazer o que ela queria: cortar contato com a esposa do chefe. Resolvemos quando prometi que não teria caso de vingança. Sei que não devo nada a ela, mas ela ainda é minha esposa até o divórcio, e eu ainda quero honrar meus compromissos. Continuei indo a mais algumas sessões com ela só para ver o progresso. Sim, essa terapeuta atende individual e casais. Não, eu não estou indo às sessões porque no fundo quero salvar o casamento. Quero ver o progresso da minha esposa com meus próprios olhos, participar se for preciso, e depois do divórcio, me afastar com dignidade. A esposa do chefe ainda está deixando o marido. Ele ainda luta contra o divórcio. Ela está tão decidida quanto eu e admito, desabafamos um com o outro nos dias ruins. Ainda não vejo nenhum caso acontecendo. Somos apenas amigos, ponto. Ela é uma mulher forte e independente que não aceita crotita de ninguém. Meus filhos estão bem. Eles sabem que só porque estamos nos divorciando, não quer dizer que os amamos menos. Eles não querem o divórcio, mas entendem por que é necessário. Explicado de forma apropriada para a idade. Minha esposa não trabalha mais na empresa de publicidade. Conseguiu outro emprego. Ela pediu demissão logo depois de eu tê-la citado. E segundo ela, está em contato zero estrito com o ex-chefe. Ela buscou ajuda em fóruns para salvar o casamento e tem usado esses conselhos. Tenho lido muito por aqui, e no começo, eu não entendia por que as pessoas ficam com quem trai. Mas vendo minha esposa se matar para ser uma pessoa melhor, dá para entender a tentação. Ela não é um monstro. Ela é falha e tomou decisões horríveis. E está tentando aprender com isso. Ela me ofereceu tudo sob o sol para ter outra chance. Não sei se tenho isso em mim. Quanto mais o divórcio se aproxima de ser finalizado, mais em paz eu me sinto. Recentemente tivemos uma longa conversa em que ela pediu uma chance após o divórcio. Ela se ofereceu para assinar um pós-nupcial, na prática, um acordo pós-divórcio para a segurança. Eu não me opus completamente, na verdade, mas seria um caminho muito longo para ela trilhar até eu considerar isso uma possibilidade. Ela parece disposta, mas honestamente não vejo como isso beneficiaria qualquer um de nós. Uma grande parte de mim quer esse divórcio por um impulso de justiça. É a única justiça que posso ter sem me rebaixar ao nível de um adúltero. Minha mãe e eu fizemos as pazes depois que revelei mais detalhes do caso da minha esposa. Agora ela está furiosa com minha esposa depois de saber dos pormenores. Não sei como conduzir isso. Desabafo. Caso de vingança, eu não queria escrever aqui até o divórcio finalizar, mas estou puto hoje e preciso desabafar. Como muitos sabem, minha esposa está apavorada com a ideia de eu ter um caso de vingança. Motivo simples. Ainda estou em contato e vejo a outra cônjuge traída, a esposa do chefe. Minha esposa é muito insegura, principalmente quando se compara com a outra traída. Mais jovem, modelo, muito atraente e dona de um negócio de sucesso. Isso deixa minha esposa paranoica, achando que eu vou ceder à tentação e traí-la de volta. Ainda não acredito na cara de pau de ela vir com o discurso 2 erros não fazem um acerto. Claro que ela não está errada, e eu não pretendo fazer isso. Mas a hipocrisia dela me irrita demais. Sempre que vou visitar a outra traída, como ontem, minha esposa fica extremamente triste ou extremamente grudenta. Perdi a conta de quantas vezes ela se jogou pra cima de mim só pra garantir que eu não vá traí-la de volta. Eu recuso as investidas e isso só piora as coisas. Me choca como traidores podem ser tão egoístas, pensando só neles e na dor deles, enquanto os traídos têm que seguir em frente juntando os cacos. Outra coisa, nossos filhos ainda veem os filhos deles. Eu nunca vou ver a outra traída sem os meus filhos, mas não. Minha esposa ainda acha que sou capaz de ser tão frio quanto ela foi e aproveitar a oportunidade para transar com a mulher. Risível, o chefe ainda está morando na casa de férias, implorando para a outra traída aceitá-lo de volta. Não vou mentir, dá uma satisfação enorme ver ele provar do próprio veneno.
Ele não tentou me ameaçar porque sabe do quanto de vantagem eu tenho sobre ele. Tem que lidar com o fato de que eu ainda tenho contato com a esposa dele. Ele pode visitar os filhos quando quiser, mas não quer me ver, então se certifica de ir quando eu não estou. Coitado. Honestamente, tenho até pena do cara. Atualmente, minha esposa anda super arrependida. Tem me enchido de carinho, que eu simplesmente ignoro. Não estou bem. Temos terapia hoje, e sinto vontade de despejar toda a dor e sofrimento que precisei engolir por causa dela. A raiva está ficando sufocante. Atualização. Passando para dizer que não tem nada realmente novo, mas algumas coisas evoluíram. Rever meus posts e mensagens me fez perceber como este lugar é ótimo para apoiar gente como a gente. Andei lendo muito sobre infidelidade para entender melhor minha situação. Numa sessão recente de terapia com minha esposa, ela pediu que eu desse um pouco mais de tempo para ela me reconquistar. Ela tinha 1000 razões do porquê seria uma boa ideia eu ao menos tentar ver se consigo participar da recuperação do nosso casamento. Não necessariamente reconciliação já. Eu repetidamente lembrei que ela só está tentando agora por causa do efeito colateral do caso. Se ainda estivesse vendo o outro, não estaria tentando nada. Ela me abusou emocionalmente por meses e eu não sou do tipo que deixa passarem por cima, nem mesmo a mulher que amei. Ela reconheceu todos os erros e pediu desculpas de novo. Fez inúmeras promessas de compensar. Quer que nosso casamento fique mais forte do que nunca e acredita que é possível. Perguntei se ela estava disposta a lidar com a minha raiva porque tenho de sobra. Ela disse que sim, e que queria que eu descarregasse nela sempre que eu precisasse para me ajudar a processar a dor. Normalmente, quando pergunto por que ela teve o caso, recebo 1000 desculpas. Desta vez, ela foi direta. Não há desculpa para o que fez, e ela passará todos os dias do resto da vida mostrando pelas ações que está verdadeiramente arrependida e nunca mais me machucará assim. Ela despejou sentimentos para mim, e isso me ajudou a entender um pouco que ela estava muito insegura de si e com ciúme da outra traída. O caso fez o ego dela disparar, e ela gostou de se sentir bonita e desejada. Admitiu que o caso foi uma fantasia que jamais duraria. Quase nunca pensou nas consequências, e quando pensou foi de leve. Se arrepende de ter tido o caso e diz que vai viver com essa culpa para sempre. Talvez nunca se perdoe. Ela disse que nunca chegará aos pés da outra traída e que, por isso, tinha tanta certeza de que eu trairia de volta. Além de linda, a outra é uma mulher de integridade. Ela nunca disse nada maldoso para minha esposa, nem a ameaçou. Era tudo insegurança da minha esposa falando. E talvez, o fato de eu estar com raiva pelo que ela fez. A parte interessante. A terapeuta perguntou o que seria necessário para que eu considerasse a proposta da minha esposa. Nada me veio à cabeça. Fui honesto. Uma máquina do tempo. Porque o que tenho agora é uma farsa de casamento. E eu nunca aceitei isso. A terapeuta disse que todos os casamentos enfrentam problemas, de infidelidade à morte, e que é a forma como esses problemas são tratados que mostra a força do casamento. Eu não acreditei no rumo da conversa e disse à terapeuta para focar na minha esposa, não em mim. Ela disse que minha incapacidade de ouvir raciocínio lógico pode ser um problema de comunicação. Não discordei. No último fim de semana, acompanhei a outra traída para um jantar, sem intenção além de aproveitar a companhia e conversar. Falamos de tudo. As coisas ficaram flertosas e admito, eu estava relutante em embarcar no clima que mudou rápido. Bem, digamos que a noite terminou de uma forma muito apaixonada. Desculpem o TMI. Foi provavelmente o sexo mais estarrecedor que já tive. A outra traída é muito generosa e é anos-luz acima da minha ex. Não pretendia ir tão longe, mas ela estava disposta. E eu também. Aprendi alguns truques novos, risos. Primeira vez que alguém foi tão entusiasmada em me agradar. E não o contrário. Acho que não vamos levar o relacionamento adiante. Para ser honesto, hormônios e vinho falaram alto. Ela gostaria, mas estou indeciso. Preciso me organizar emocionalmente e acho que ela também. Me sinto muito bem, porém. Pode não agradar a todos, mas o sexo com a outra traída ajudou muito nas minhas questões de autoestima remanescentes. Senti-me desejado, vivo. E finalmente entendi o que estava perdendo. Nunca mais vou aceitar sexo robótico. O mais satisfatório foi saber que eu não estava traindo e não rebaixei meus valores. Considerando tudo, estou orgulhoso de como lidei com isso. Não fui perfeito, mas fiz o melhor possível. Provavelmente saio com sorte em comparação com muitos traídos, mesmo tendo perdido bastante dinheiro no processo.
porque estive disposto a ouvir conselhos e aprender com quem já passou por isso, em vez de ir às cegas. Serei eternamente grato a vocês. Lições. Respeite-se. Nunca aceite desrespeito de ninguém, nem dos mais próximos. Todo mundo merece uma relação saudável e plena. Não aceite migalhas. Vida sexual saudável faz parte de um relacionamento comprometido. Se seu parceiro não entrega e já entregou a outra pessoa ou em um caso, não tolere. Não estou defendendo coerção. Comunique sua insatisfação. Se a pessoa não está disposta a te encontrar no meio do caminho, não aceite sexo morno, a menos que os dois queiram. É ok ir embora. Comunique-se, comunique-se, comunique-se. É crucial. Se for traído, só você pode realmente se curar. Demora a entender isso, tem mais, mas é o que me vem agora. Vou responder comentários por algumas horas, depois encerrando de vez e seguindo com minha vida. Fiquem bem, update. As coisas estão ok agora. Oi, pessoal. Recebi muitos e-mails perguntando como estou. Tenho evitado tudo que envolva infidelidade porque ainda tenho gatilhos. Dito isso, ainda lido com o trauma. Ficar remoendo não ajuda, então me afastei. Mas como muitos se preocuparam, aqui vai. Estou bem. Sem acidentes, sem sumiço. Ainda faço terapia individual. A outra traída. Ainda é minha namorada. Ela conseguiu resolver o caso com o ex quanto a guarda e finanças. Poderia ter sido vingativa e limpado ele, mas agiu com maturidade. Há atritos entre as crianças por tudo isso. Estamos tentando lidar da melhor forma, e elas estão em terapia para entender que nosso relacionamento tem pouco impacto direto sobre eles. Mas os consideramos importantes na forma de conduzir tudo. É difícil, nem todos aceitam. Minha filha, minha ex e o homem não gostam de estar juntos no mesmo ambiente. Atenção real. Minha ex quer uma segunda chance e provavelmente culpa a outra traída por me impedir de ver as coisas claramente. Isso me preocupa. Ela aprontou algo num churrasco de 4 de julho de um amigo. Eu contive, mas talvez não o suficiente. Eu não acreditava quando diziam que ela ficaria aos meus pés. Mas vocês estavam certos. A outra traída está deixando eu lidar. Mas está cansando da minha ex, e sim, minha ex odeia a outra traída. Achei que minha ex estivesse de fato mudando, mas desde que a deixei e segui em frente, ela virou um desastre. Eu a tratei melhor do que a qualquer pessoa, e ela me tratou mal. Quando eu disse já deu, ela faz diabruras para chamar atenção. Não sei se fico com raiva ou com pena. Conselho sobre minha filha. Sou antigo no Reddit, mas novo neste sub. Minha ex teve um caso de cerca de 2 anos. Nesse tempo, foi meio abusiva comigo, e me comparava com o homem. Nossa vida sexual ficou pior, e eu inicialmente assumi toda a culpa. Quando descobri o caso, não planejei sair imediatamente, mas isso foi acontecendo. Especialmente quando ela saiu para se divertir com o M e mentiu. Procurei a outra traída e trabalhamos juntos para nos divorciarmos. No processo, contamos as crianças de forma apropriada. Mamãe quebrou uma promessa ao papai, sem detalhes. Eles reagiram como se poderia esperar. Não queriam o divórcio, o que é compreensível. Minha ex insistiu na reconciliação, mas eu não tinha isso em mim. Perdoei, entendi que não era sobre mim e quis encerrar a relação. O divórcio foi caro, mas o dano financeiro não foi devastador. Pouco depois, a outra traída e eu começamos a nos relacionar. No início era algo tipo amigos com benefícios. Agora é mais sério. Se não fosse por nos apoiarmos no caos, talvez eu ainda estivesse com minha ex. Ou teria feito uma besteira comigo. Meio brincadeira, meio sério. Converso muito com meus filhos para entender como estão lidando. Digo que, se não gostam do meu relacionamento com a outra traída, podem falar abertamente. Não me ofendo. Meu filho 10 adora a outra traída. Minha filha, 15, prefere mais tempo para se ajustar. Ela diz que quer me ver feliz e não quer interferir. Eu digo que também quero que ela esteja feliz e que, se não gostar da outra traída, pode dizer. Ela diz que está bem, só precisa de tempo. Somos discretos para não sobrecarregar as 4 crianças, as minhas 2 e as 2 dela. Todos estão em terapia, até o homem, por outros motivos. Isso nos leva de volta à minha filha. A queda do caso e as decisões forçaram a relação dela com a mãe. Ela diz abertamente que odeia a mãe. Se não fosse o que ela fez, nada disso teria acontecido. É extremamente rebelde com a mãe. Fecha a cara no período de guarda da mãe, rejeita tentativas de afeto, chegou a xingar uma vez. Eu intervi e pedi respeito. Ela obedeceu naquele episódio. Houve discussões e me preocupa como isso a afeta. Minha ex está tentando, mas há limites do que pode fazer sozinha. Ela quer minha ajuda para reconstruir a relação com a filha, já que fui eu quem decidiu pelo divórcio.
Eu poderia jogar a traição na cara dela, mas estou acima disso. Ainda assim, questiono se conduzi bem. Coisas que me preocupam. Minha filha não respeita a mãe. Ela quer voltar ao antes. Não sabe do abuso emocional que sofri. Está em terapia, mas não sei o quanto ajuda. Temo que ela sinta que não tem voz, controle, sobrecarregada. Ela lida bem com meu namoro, mas pode estar escondendo emoções. Sinto que posso ter ferrado a vida deles ao me divorciar. Não vou voltar para a toxicidade, porém. Atualização final. Muita gente se preocupou comigo. Estou bem. A outra traída e eu estamos fantasticamente. Se eu soubesse que existia uma mulher como ela, teria procurado anos atrás. Brincadeira. Nunca tive um relacionamento tão forte. Por tudo que minha ex me fez passar, eu mal sabia como era um relacionamento saudável. Ainda duvido de mim às vezes, mas a outra traída me ajuda e é uma parceira fenomenal. Estou muito apaixonado. Ela já me mostrou inúmeras vezes o quanto eu importo. Nada além de namorada. Ainda duvido da ideia de casamento. Mantemos as coisas discretas e envolvemos as crianças o mínimo possível. Elas sabem que estamos namorando. Com as crianças começou difícil, óbvio, mas agora se dão bem. A gente se envolve muito na vida deles e dá ouvido quando precisam, além de muita terapia. Minha filha e meu filho amam a outra traída. Ela tem jeito com crianças. As filhas dela gostam muito de mim. A mais nova até começou a me apresentar como padrasto em eventos, o que me pegou de surpresa. Eu me emocionei, mas mantive a postura. Minha ex e eu estamos em bons termos. Ela vem trabalhando duro para reparar a relação com a filha, e eu fiquei feliz quando minha filha disse que conseguiu perdoar a mãe. Apesar disso, não acho que a ex tenha aceitado totalmente que acabou entre nós. Ela dá sinais de querer uma segunda chance. Está malhando, terapia em dia, mais saudável, mas eu não ligo. Fiz as pazes com o passado. O problema é dela se não faz o mesmo. Ela conversa mais com a outra traída agora, é mútuo. Mas a outra traída mantém cautela, como deve ser. Caso perdido. Muita grana, pouca cabeça. Tem uma namorada, mas as filhas dele odeiam a mulher e deixam isso claro. Também não gosto dela. Parece materialista, egoísta e fria com as meninas. Conclusão. Estamos melhor que ok. Tive dúvidas se esse era o caminho certo, mas, com muito esforço de todos, está saindo muito bem. Não é felizes para sempre. É felizes agora. Comentário observador do Reddit. No fim, não foi só sobre traição, foi sobre respeito próprio. Ele tentou consertar, engoliu o orgulho, buscou terapia e ainda assim escolheu não aceitar migalhas. A esposa só acordou depois de perder o pedestal e ver as consequências batendo à porta. Dói, mas às vezes o amor próprio é dizer chega e ir embora. E você? Teria dado outra chance ou também seguiria em frente? Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like porque isso ajuda muito o canal. Inscreva-se e ativa o sininho, para não perder os próximos relatos reais cheios de reviravoltas. Comenta aí embaixo o que você faria no lugar dele. E tem mais 2 histórias imperdíveis aparecendo na tela agora. Escolhe uma e vem comigo!